Pessoal, eu sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cargo professor do ensino fundamental e médio. Então, bora lá, seguindo o edital, chegamos ao item 11, Pedagogia dos Multiletramentos. Pois bem, então, essa é uma obra da Rosane Rojo, tá bom? E do Eduardo Moura. Então, peguei aqui, pessoal, para a gente estudar um resumo da Eliane Lariardi, tá bom? Então, a partir disso, vamos iniciar nossos estudos. Então, o livro é uma coletânea de trabalhos colaborativos que resultaram de 3 cursos ministrados em 2010 pela professora Rosane Rojo. 2 desses cursos foram disciplinas regulares de pós-graduação do Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, onde ela atua, e outro, um minicurso de verão para o mestrado em Estudos Linguísticos da Universidade Federal do Mato Grosso. Pois bem, a organização dessa coletânea resulta da colaboração entre Rojo, que realizou um pós-doutorado na Universidade de Genebra, e Eduardo Moura, que desenvolve pesquisa de mestrado em Linguística Aplicada lá na UEL Unicamp, tá bom? Sobre a orientação da professora. A coletânea apresenta propostas de atividades de leitura crítica, análise e produção de textos multissemióticos, constituídos por diferentes linguagens, tendo um enfoque no multicultural. Pois bem, então envolve sobretudo o uso de novas tecnologias digitais de comunicação e informação, que, no dizer de um dos autores, permitem a criação e uso de imagem, de som, de animação e a combinação dessas modalidades. No capítulo inicial, intitulado Pedagogia dos Multiletramentos, que é o capítulo que pede aqui o edital, a Rosane Rojo coloca para o leitor algumas questões fundamentais, sobretudo para aqueles que são professores. São problematizações que visam promover uma reflexão e buscam renovar a prática dos professores, junto aos quais ele exerce atividades há muito tempo. As questões colocadas na publicação são instigantes e sustentam as propostas didáticas apresentadas nos capítulos seguintes. Por que abordar a diversidade cultural e a diversidade de linguagens na escola? Há lugar na escola para o pluralismo, para a multissemiose e para a abordagem pluralista das culturas? Por que propor uma pedagogia dos multiletramentos? Então, esses questionamentos são respondidos adiante. Então, segundo Rojo, os multiletramentos nos proporcionam pensar, entre outras coisas, com as novas tecnologias da informação. Os hipertextos e hipermídias podem mudar o que se entende na escola por ensinar e aprender. Para desenvolver seus argumentos a favor dos multiletramentos, inicialmente localiza a origem histórica desse conceito, que procura cobrir 2 multi: a multiculturalidade, característica das sociedades globalizadas, e a multimodalidade dos textos por meio dos quais a multiculturalidade se comunica e informa. Ok? Então, a multiculturalidade e a multimodalidade de textos. Também Rojo enfatiza que, ao considerar esses 2 o conceito de multiletramentos avança em relação ao de letramento que, segundo ela, não faz senão apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas. Ao longo do capítulo, Rojo apresenta as características e o funcionamento dos multiletramentos. Justifica a necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos e, além disso, apresenta esquematicamente como fazer essa pedagogia. Então vamos lá. Para a autora, essa pedagogia, resumidamente, parte da afirmação de que o mundo contemporâneo é caracterizado pela multiplicidade cultural que se expressa e se comunica
por meio de textos multissemióticos, impressos ou digitais, ou seja, textos que se constituem por meio de uma multiplicidade de linguagens, fotos, vídeos e gráficos, linguagem verbal, oral ou escrita e sonoridades, que fazem significar estes textos. Esta multimodalidade, multissemiose ou multiplicidade de linguagens exige multiletramentos, quer dizer, exige, nos dizeres de Rojo, capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas, os multiletramentos, para fazer significar. Em outras palavras, exige novos letramentos, novas práticas e habilidades. Então, o professor tem que dominar ali o digital, o visual e a sonora. Então, exige múltiplos letramentos. Os multiletramentos, são híbridos, como foi acima apontado, são interativos. Segundo Rojo, são colaborativos, sobretudo se pensarmos na tecnologia digital e suas ferramentas, como, por exemplo, o blog. Também são subversivos, sobretudo se considerarmos o design do hipertexto, que permite várias conexões e trajetórias. Eles subvertem especialmente as relações de controle unidirecional da comunicação e da informação, da produção cultural, portanto, e da propriedade dos bens imateriais, as ideias, o texto, o discurso, imagens e sonoridades. No espaço digital, temos o embate, por exemplo, entre a autoria e a apropriação. Nesse sentido, faz-se necessário que a escola discuta uma nova ética que, nos dizeres de Rojo, não se baseie tanto na propriedade de direitos de autor, de rendimentos, que se dissolveram na navegação livre da web, e que também discuta as novas estéticas que impregnam e constituem os textos contemporâneos, multimodais, para transformar o consumidor acrítico em analista crítico. Okay? Não basta só copiar e colar, tem que analisar, pesquisar, ver o fundamento daquelas informações. Os princípios básicos dessa pedagogia são formar um usuário funcional que tenha competência técnica e conhecimento prático, criador de sentidos, que entenda como diferentes tipos de texto e de tecnologias operam, analista e crítico, que entenda tudo o que é dito e estudado é fruto de seleção prévia, e transformador, usa o que foi aprendido de novos modos. Essa pedagogia envolve uma prática situada, ou seja, baseia-se inicialmente em práticas que fazem parte das culturas dos alunos, de massa popular erudita, em gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos. Envolve instrução aberta, ou seja, uma análise dessas práticas, gêneros, mídias e linguagens e de seus processos de produção e de recepção, o que se dá a partir de um enquadramento dos letramentos críticos que buscam interpretar os contextos sociais e culturais de circulação e produção destes designs e enunciados, tendo em vista uma prática transformadora. Assim, trabalhar com multiletramentos envolve, comumente, o uso de novas tecnologias de comunicação e informação e caracteriza-se como um trabalho que, na proposta de Rojo, parte das culturas de referência do alunato e de gêneros, mídias e linguagens por ele conhecidos, para buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático, que envolva agência de textos, discursos que ampliem o repertório cultural na direção de outros letramentos, valorizados ou desvalorizados, implica a imersão em letramentos críticos. Portanto, pessoal, então os capítulos seguintes trazem os trabalhos colaborativos que resultaram, como já citado anteriormente, dos cursos ministrados pela professora Rosane Rojo, seus atores, alunos desses cursos, reunidos em duplas ou trios,
propõe-se a dar algumas ideias e subsídios para aqueles professores de língua portuguesa que querem trabalhar os multiletramentos com seus alunos. Essas propostas, que visam aos letramentos múltiplos, pretendem funcionar nos dizeres de Rojo como protótipos, estruturas flexíveis e vazadas que permitem modificações por parte daqueles que queiram utilizá-los em outros contextos que não o das propostas iniciais. Ou seja, de acordo com a própria pedagogia assumida por ela, esses protótipos estarão abertos à produção daqueles que irão utilizá-los e que não devem ser vistos como meros usuários. Os protótipos estão agrupados sobre 2 títulos, por uma educação estética e por uma educação estética e crítica. Compondo o primeiro título, encontramos trabalhos como Blog nos anos iniciais do Fundamental 1, a reconstrução de sentido de um clássico infantil e minicontos multimodais, reescrevendo imagens contidas. Nesta parte do livro, os autores enfatizam as análises críticas das estéticas e usos das linguagens e formas em seus objetos de ensino. Sob a segunda titulação, encontramos, por exemplo, as propostas O Manguebit nas aulas de português, videoclipe e movimento cultural em rede, e radioblog, vozes e espaços de atuação cultural, em que os autores ressaltam a análise dos temas e do universo de valores que convocam, buscando uma ética crítica na análise dos textos enunciados. Os autores de cada protótipo o introduzem a partir de um pequeno texto no qual colocam os objetivos e as justificativas para as atividades por eles elaboradas. Alguns desses trabalhos estão no site da editora para download gratuito, Então está aqui o site da editora. Então, pessoal, nesse vídeo a gente conheceu ali o primeiro capítulo, A gente viu pormenores dele ali, e quem tiver curiosidade pode acessar o segundo e o terceiro capítulo para ter uma aprendizagem mais completa. Pessoal, então por hoje é isso. Vamos continuar nossos estudos, seguindo o edital. E é isso. Um abraço, até